Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é Mariana Costa e hoje nós temos mais um encontro de Direito Empresarial no Aprenda em 30 Minutos do Aprovação PGE. Pessoal, nos encontros anteriores, nós estudamos a teoria geral do direito empresarial com temas muito relevantes para a prova de vocês. Hoje, entretanto, nós vamos estudar o tema que mais tem caído nos últimos concursos de 2020 para cá, direito societário. Ele é responsável por quase 42% das questões de direito empresarial nas provas de procuradorias. Então, é muito importante a gente focar, a gente entender esse assunto, porque ele é indispensável para a aprovação de vocês. Gente, hoje nós vamos ver as regras gerais de direito societário, lá no Código Civil, nos artigos 1981 até 1996. Vamos ver outros artigos também, mas estes vão ser os mais importantes da aula de hoje. Para começar, pessoal, o conceito de direito societário, ele está lá no 981. Celebra um contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício da atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. Gente, destrinchando os pontos mais importantes desse artigo, nós vemos que, primeiro ponto, o contrato social. É importante destacar, pessoal, que existe uma classificação na doutrina que divide as sociedades entre as sociedades contratuais e as sociedades institucionais. O Código Civil ele se concentra nas sociedades contratuais. Existem teorias que negam a natureza contratual das sociedades. Por quê? Porque aqui nós não temos uma contraposição das partes. As partes no contrato, elas têm a mesma finalidade, o mesmo objetivo, pessoal. Só que essa teoria, a teoria contratualista, é a teoria que se sobressai. Segundo a teoria contratualista, as sociedades, elas são sim contratuais, porém elas são sugêneres. Por quê? A gente está diante de um contrato plurilateral, um contrato com características específicas, características próprias. Quem ensinou isso para a gente foi Túlio Ascarelli. Gente, aqui nós vamos ter pessoas que se interessam, que desejam contratar. Elas têm um interesse de ser sócias, o affectio società. Então, essa é a teoria que prevalece no ordenamento jurídico brasileiro. A sociedade, ela é sim contratualista. Tá certo, gente? Ainda sobre o contrato, nós temos uma peculiaridade quando falamos das sociedades unipessoais. Recorrendo lá ao artigo 1052, que traz a sociedade limitada unipessoal, ele diz que na sociedade unipessoal vão ser aplicados ao documento de constituição do sócio único, no que couber as disposições do contrato social. Gente, nós estamos, portanto, diante de uma sociedade que
não é constituída exatamente por um contrato, mas ela tem um ato constitutivo que, para ele, vão ser, sim, aplicadas as normas dos contratos sociais. Tá legal? Um outro ponto que merece destaque aqui, dentro do conceito de sociedade, são os sócios, as pessoas que podem ser sócias. A primeira característica, a primeira peculiaridade que precisa ser destacada é que, numa sociedade, independentemente dela ser uma sociedade empresária ou dela ser uma sociedade simples, é importante que a gente fale disso. Tudo que estamos falando, ela se aplica a sociedades independentemente dela ser simples ou empresária, tá, pessoal? A sociedade, ela pode ser constituída por sócios, pessoas naturais, pessoas físicas e também por pessoas jurídicas. Existem, entretanto, alguns tipos societários que não permitem sócios, pessoas jurídicas. Gente, normalmente, essa proibição ela é decorrente do fato de a sociedade ou determinada categoria de sócios, ela possuir responsabilidade ilimitada. Então, no nosso ordenamento, a sociedade em nome coletivo, ela não permite em nenhuma hipótese que ela seja constituída por sócios, pessoas jurídicas e as sociedades em comandita simples. As sociedades em comandita simples, elas possuem duas categorias de sócios. Os sócios comanditados, que só podem ser pessoas naturais, porque elas detêm uma responsabilidade ilimitada, e os sócios comanditários. Sobre as sociedades em comandita simples, pessoal, é importante a gente destacar que ela tem essas duas modalidades de sócios, certo? O comanditário, além de ter a responsabilidade limitada em relação às obrigações constituídas por aquela sociedade empresária, o sócio, o comanditário, ele responde exclusivamente pelo capital social subscrito por ele. Já os sócios comanditados, eles podem contribuir com capital ou com trabalho e eles vão ter responsabilidade ilimitada. E por essa razão, ele não pode ser uma pessoa jurídica. Para decorar a diferença entre o comanditário e o comanditado, eu gosto de usar uma expressão muito conhecida aqui no meu país, Pernambuco. O comanditado é aquele sócio que está o quê? Lascado, ferrado, se precisar responder com o seu patrimônio pessoal. O patrimônio pessoal dele vai ser, sim, atingido, pessoal. Então, eu tenho certeza absoluta que vocês nunca mais vão esquecer. Quando vocês lerem lá na prova de vocês, sócio comanditado, vocês vão lembrar dessa professora aqui, pernambucana, dizendo o quê? O comanditado é o sócio que está o quê? Lascado. Responsabilidade ilimitada, exclusivamente pessoa natural. Entendido, gente? Em relação, pessoal, a essa possibilidade de ter pessoa jurídica na constituição da sociedade, a gente precisa destacar aqui, nas sociedades mais importantes, nas sociedades que correspondem a mais de 90% dos registros nas juntas comerciais brasileiras, que são as sociedades anônimas e as sociedades limitadas, é sim permitida a participação de uma pessoa jurídica na sociedade. Em relação aos sócios agora, gente, a gente precisa destacar a possibilidade
da constituição de uma sociedade por uma única pessoa. São as sociedades unipessoais. E, diferentemente do que a gente tem falado ultimamente, não é apenas a sociedade limitada unipessoal que existe no ordenamento jurídico brasileiro. Lembrando que Eireli, em primeiro lugar, nunca foi sociedade, era uma categoria anônima, autônoma, e que morreu, que Deus a tenha, com todas as suas características, com todos os seus defeitos, que Deus a tenha. Não existe mais no ordenamento jurídico brasileiro a Eireli. O nosso ordenamento, ele é composto por 3 modalidades de sociedades unipessoais. A primeira, que não é novidade, que existe lá desde de 76, lá na Lei das Sociedades Anônimas, é a sociedade subsidiária integral. Gente, ela é uma sociedade, uma companhia constituída por um único sócio, que é uma outra sociedade brasileira, constituída e registrada no Brasil. Sociedade anônima, tá, gente? A segunda modalidade, e aí é importante lembrar que não é uma empresa, lá no Estatuto da OAB tem uma proibição expressa para que escritórios de advocacia, sociedades empresárias, elas sejam constituídas como empresas, sociedade simples. Ela tem a sociedade unipessoal de advocacia. Está lá no Estatuto da OAB, Lei 8906/94, no artigo 15. Pessoal, e por fim, a grande novidade, uma aposta minha, tá, para as próximas provas, que não é nem tão novidade assim, mas eu acho que ela ainda tem muito assunto a ser explorado, que é a sociedade limitada unipessoal. A única sociedade unipessoal prevista no nosso Código Civil, lá nos parágrafos 1º e 2º do 1052. Ela é a sociedade limitada com todas as suas características, porém constituída por uma única pessoa. E aí eu queria levantar uma questão, tá? Que ela vale, inclusive, para uma prova, principalmente, aliás, para uma prova de segunda fase, uma prova discursiva. Gente, apesar de ser uma sigla muito utilizada para se referir à Sociedade Limitada Unipessoal, SLU, não é uma sigla formal do direito brasileiro. Quando você for se referir à sociedade limitada unipessoal, você vai utilizar o mesmo LTDA que você utiliza para toda e qualquer sociedade limitada, ainda que ela seja constituída por apenas um sócio. Tá legal, gente? Isso é uma peculiaridade. Eu, pessoalmente, adoro me referir à sociedade limitada unipessoal por SLU, mas não é uma sigla admitida pelo nosso ordenamento. Gente, dando continuidade ao terceiro ponto do conceito da gente de direito de sociedade, a gente viu que celebram contrato, primeiro ponto que mereceu destaque. As pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços. Então, aqui, gente, estamos diante da integralização do capital social. E aí é outro ponto que a gente precisa conversar. Essa integralização com serviços, ela possui uma proibição expressa para sociedades anônimas, está lá no artigo 7º da Lei das SAs. Lá no artigo 7º é muito claro que o capital social ele vai ser constituído por dinheiro ou bens com apreciação monetária. Não tem serviços, nunca teve. E aqui nas sociedades limitadas, nós temos no 1055
a vedação expressa, está lá no parágrafo 2º, é vedada contribuição que consista em prestação de serviços. Ou seja, como eu já falei, nos 2 tipos societários mais importantes do direito brasileiro, é expressamente proibido. Mas atenção, isso não quer dizer que o sócio, em nenhuma hipótese, ele vai poder prestar serviços àquela sociedade que ele constitui. O DREI, no finalzinho de 2022, ou seja, é uma questão que é muito nova e que tem grandes chances de ser cobrado nas próximas provas, esse conteúdo. Ele disse que, na Instrução Normativa 88, ele disse que é lícito que o sócio preste serviços à sociedade, em caráter oneroso ou não, ainda que ele não ostente a condição de sócio administrador. Gente, veja que não é parte integrante do capital social, mas é perfeitamente permitido, é lícito aquele sócio prestar serviços à sociedade. Tá legal, gente? Outro ponto do conceito de sociedade, a finalidade econômica. Gente, quem constitui empresa quer dinheiro, quer lucro. Ele vê, como eu falei lá na primeira aula da gente, ele vê uma oportunidade de lucrar e ele vai atrás dela. Ainda que aquela empresa nunca alcance o lucro, ela seja uma sociedade fadada ao fracasso, o objetivo dela é o lucro, a finalidade econômica. E, obviamente, a divisão, a partilha daquele lucro entre os sócios. É importante a gente lembrar da diferença entre a sociedade empresária e a sociedade simples. Esse assunto também foi tema lá da primeira aula. É importante quem não assistiu dar uma olhadinha. Mas a sociedade simples, ela é aquela sociedade por exclusão. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda que com concurso de auxiliares ou colaboradores, ou seja, uma secretária, uma manobrista, uma faxineira, salvo se o exercício da profissão constituir o quê? Elemento de empresa. Gente, essa finalidade econômica também é a grande diferença entre a sociedade empresária e uma fundação. Está lá no 62, gente, do nosso código. A fundação, ela é constituída, ela é formada por uma dotação de bens. Ela não é constituída por pessoas. Não existe o affectio societatis. Para criar uma fundação, o instituidor fará uma dotação especial de bens, especificando o fim a que se destina. Lá no parágrafo único do 62, a gente tem uma lista de fins para os quais uma fundação, pessoal, ela vai ser constituída. Nossa. Então, é essa a diferença entre uma sociedade e uma fundação. A fundação, a associação é mais fácil ainda, porque o legislador ele deixou lá expresso. A associação é uma união de pessoas que se organizam para o quê? Fins não econômicos. Ainda que aquela associação ela ostente lucros, aqueles lucros eles vão ser reinvestidos na própria associação. Então, essa é a grande diferença entre a sociedade e a associação. Aqui, na associação, não há finalidade econômica.
Pessoal, voltando para a sociedade simples, que eu sei que é um dos pontos que mais causam confusão quando estamos falando das características da sociedade, está lá no 962. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro. E simples são todas as demais sociedades. Gente, a grande diferença, a diferença prática entre a sociedade simples e a sociedade empresária, na verdade, é exclusivamente o regime jurídico e o registro. Na prática, no dia a dia, do exercício de uma atividade profissional através de uma sociedade simples e do exercício de uma atividade empresária, a verdade é que não existem grandes diferenças. E na prova de vocês, o legislador, se cobrar esse conteúdo, vai colocar lá muito claro as características da sociedade simples para vocês encontrarem. Aqui é importante a gente destacar que, independentemente do seu objeto, a sociedade por ações, ela sempre vai ser uma sociedade o quê? Empresária. Então, lá na prova, sociedade por ações simples, jamais, não pode. É repreendido em nome de Jesus, gente. E, ao contrário, a cooperativa, ela sempre vai ser uma sociedade simples. Em nenhuma hipótese, uma cooperativa, ela vai ser uma sociedade empresária. Mas atenção, o legislador, para confundir a gente, sem nenhuma razão concreta, ela disse que a cooperativa, ela realiza o registro dela nas juntas comerciais. Mas ela nunca vai ser uma sociedade empresária. Gente, falando de registro ainda, vamos lá para o 1150 para lembrar aqui. O empresário e a sociedade empresária. Aqui ele fala empresário é porque ele está falando de quem? Do empresário individual. E a sociedade empresária vinculam-se ao registro público de empresas mercantis, juntas comerciais. E a sociedade simples, em todas as hipóteses, ela vai ser registrada no registro civil de pessoas jurídicas. Certo? Essas são, portanto, as duas principais diferenças. Quando eu falei lá de regime jurídico das sociedades empresárias, pessoal, a gente deve lembrar que a sociedade simples, ela não se submete às normas da Lei 11.101. Ela não pode pedir recuperação, ela não pode entrar no processo de falência, entre outras características do regime jurídico das sociedades empresárias. Tá legal, gente? Consequência do registro. Gente, a principal consequência do registro é a aquisição de personalidade. Diferentemente das pessoas físicas, das pessoas naturais, as pessoas físicas, as pessoas jurídicas, elas somente adquirem personalidade após a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro. Pessoa jurídica empresária na JUSEP, aqui em Pernambuco, na Junta Comercial Competente. Inscrição da sociedade simples no registro civil, quando necessário, autorização e aprovação do poder público, tá? Essa mesma regra do 45, ela foi reproduzida no 985. Não precisava, né? O legislador quis o quê? Chover no molhado. A sociedade adquire pessoa jurídica com a inscrição no registro próprio e na forma da lei dos seus atos constitutivos. Gente,
Uma outra situação que merece destaque é a sociedade rural. Assim como eu também já falei para vocês em outras aulas, a sociedade rural é a sociedade que tenha por objeto o exercício de atividade própria de empresário rural. A sociedade rural, ela tem a faculdade de requerer um registro e, após a inscrição, ela passa a ser equiparada para todos os efeitos à sociedade empresária. Gente, o registro da sociedade rural, ele é facultativo e ele é constitutivo da condição de sociedade empresária. É diferente da sociedade empresária normal, que não seja rural. Porque o registro da sociedade não rural, ele é meramente declaratório. A condição de empresário, ela ocorre com cumprimento dos requisitos do 966. O registro da sociedade empresária, ele é o quê? Declaratório. Aqui da sociedade rural, esse registro, ele é constitutivo, tá? Importante lembrar, novidade recente. Embora já constituída, a sociedade, isso é muito discutido na atualidade, ele vai ser constituído num daqueles tipos societários. E aí, gente, a gente lembra que os sócios, eles podem escolher o tipo societário que eles vão, através do qual eles vão atuar, certo? Aqui, tipos societários. A sociedade empresária, ela deve, o legislador falou, deve constituir-se segundo um dos tipos regulados no Código Civil. A sociedade simples, diferentemente, ela pode. Pessoal, então aqui a gente vai destacar aqui. O legislador, ele fez uma diferença. Sociedade empresária, ela obrigatoriamente vai ter que escolher entre um dos tipos societários previsto no Código Civil. A sociedade simples, pessoal, ela pode. Por quê? Porque aqui, além dos tipos societários previstos no Código Civil, ela pode escolher um tipo não convencional. Ela vai ser uma sociedade simples pura. Então, ela tem a faculdade de escolher um dos tipos societários ou não. E quais são esses tipos societários previstos na nossa legislação? Sociedade limitada e sociedade anônima, que dominam o mercado, mas nós temos também outros 3 tipos societários que são praticamente ficções jurídicas, que são a sociedade em nome coletivo, a sociedade em comandita simples e a sociedade em comandita por ações. Gente, esses tipos, eles praticamente só existem no papel. Pessoal, para a gente terminar, tem 2 pontos que merecem destaque. Primeiro, a autonomia patrimonial. Os bens dos sócios, os bens particulares, eles somente podem ser executados por dívidas da sociedade, ainda que essa sociedade seja por responsabilidade ilimitada, depois de executados os bens o quê? Sociais. A isto, nós damos o nome de benefício de ordem. É essa responsabilidade subsidiária dos sócios. Então, primeiro, os bens sociais. Ainda que sejam mais fáceis, que estejam mais suscetíveis de ser encontrados. Os bens particulares,
Primeiro devem ser, obrigatoriamente, executados os bens sociais. Se esses bens sociais eles forem o quê? Esgotados, aí nós vamos verificar qual é o tipo de sociedade. Se ela for uma sociedade de responsabilidade ilimitada, os bens particulares eles vão ser diretamente executados. Se, diferentemente, for uma sociedade, por exemplo, uma LTDA, uma SA, que são sociedades cujos sócios detêm responsabilidade limitada, os bens particulares, gente, eles somente vão ser executados se configurar uma das hipóteses lá do artigo 50 de desconsideração da personalidade jurídica. Mas esse é assunto para outra aula, tá? Essa autonomia patrimonial da pessoa jurídica, ela foi reforçada pela minha querida, adorada, amo essa lei, Lei de Liberdade Econômica. Lá na Lei de Liberdade Econômica, trouxe, meu cachorrinho tá chorando lá na porta, gente, que coisa linda, mamãe ama, 2 meses e meio meu cachorrinho tem, mamãe ama, completamente apaixonada. Mas voltando, artigo 49A, ele foi acrescido no nosso Código Civil pela Lei de Liberdade Econômica. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Veja que aqui é toda e qualquer pessoa jurídica. Lá no parágrafo único, a gente tem que essa autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, ele é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos estabelecidos pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de empregos, tributos, renda e inovação em benefício de todos. Vejam a consagração, mais uma vez, do nosso princípio da função social da sociedade. Inovação em benefício de todos. Coisa mais linda do mundo. Aqui. Pessoal, o que a Lei de Liberdade Econômica ela trouxe para a gente foi também um reforço do escudo existente através da constituição de uma pessoa jurídica. A separação total do patrimônio das pessoas sócias que constituem uma sociedade e a sociedade propriamente dita. Gente, para terminar por hoje, eu já me estendi aqui do meu horário. Sociedade entre cônjuges. Veja, essa regra que eu vou trazer aqui agora, ela somente é aplicada às sociedades constituídas após a vigência do Código Civil de 2002. Então, em decorrência do ato jurídico já perfeito, concluído, essa previsão ela não atinge as sociedades anteriormente constituídas. Atualmente, o Código Civil ele diz que é possível, sim, cônjuges contratarem sociedades, ou entre si, cônjuge com cônjuge, Mariana com o marido dela, ou com, Deus me livre, ou com terceiros, desde que, proibição, não sejam casados no regime da comunhão universal de bens ou não sejam casados no regime da separação obrigatória. O STJ já se pronunciou que essa norma, obviamente, e aí, no meu entendimento, não deveria ter dúvida, mas o STJ reforçou que tanto se aplica às sociedades empresárias quanto às sociedades simples. E, por fim, essa previsão, esta proibição do Código Civil, ela não se aplica às sociedades anônimas, às sociedades em comanditas por ações e às cooperativas. Está lá no enunciado 94 das Jornadas de Direito Comercial. Gente, estou encerrando aqui. Obrigada. Comentem. Se quiserem tirar alguma dúvida ou tiverem alguma sugestão, eu vou ficar muito feliz em ser contactada lá no meu Instagram, @prof.marianacosta. Obrigada, gente, e até a próxima.